Salve, compas! Aqui é o Paulo Vitor, sou filiado ao PSOL, membro dos ativistas digitais e responsável por alguns cortes aqui no Socialismo e Liberdade. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, clica no botão para se inscrever aí embaixo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O episódio novo da Rádio Mulambo, transmitido na sexta-feira, dia 24 de setembro, trouxe notícias babadeiras para vocês. O link para a transmissão completa está na descrição do vídeo. Acende o incenso aí e fica ligado, porque nesse corte os participantes discutem frente ampla. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o canal. Eu acho que é o seguinte, o Bolsonaro, essa cartinha que ele escreveu aí, né, certamente ela não ameniza a senha golpista do Bolsonaro, certo? Né, para mim, ele ter colocado o lema do integralismo na carta deixa isso muito claro, entendeu? Né? Então, eu acredito que o Centrão, né, e as elites que são representadas, por exemplo, pelo Temer, elas estão brincando com fogo, sabe? Porque assim, a gente tem esse racha no bolsonarismo agora, mas a gente não sabe o que o bolsonarismo está fazendo enquanto tudo isso está acontecendo. Enquanto o Bolsonaro tá brincando de bom moço, a gente não sabe o que ele está articulando por aí. Né? Então, é assim, a gente deveria realmente aproveitar esse momento, né, que o bolsonarismo sofreu esse racha, que o Bolsonaro está moderado, que o Bolsonaro está enfraquecido, para cair com tudo em cima dele, para tentar tirar ele o quanto antes. Eu sou favorável, né, a uma frente ampla real, né, de manifestação contra o impeachment. Eu falo isso, né, nos grupos do pessoal que eu participo e tal, né? E o pessoal, tipo, torce o nariz pra mim, às vezes, tipo, até me xinga, né? Na semana passada eu fui chamado de direitista, inclusive, né? Por alguns camaradas do pessoal, né? Porque eu acredito que, assim, na luta contra o fascismo, qualquer um que se coloque dentro do campo democrático, em defesa, não necessariamente que a pessoa seja, nossa, que democrata exemplar, não, mas se o cara ele se coloca na defesa da democracia, a gente tem que aceitar ele nesse momento. Qualquer diferença que a gente tenha com ele, depois a gente vê, né? Eu acho que Daniel, isso vai... Oi. desculpa te interromper, né? Só um pouco você falou disso, né? Exemplificando o que você quis dizer naquela velha, é até uma piada, né? Mas se numa mesa tem 9 pessoas, se senta um nazista e ninguém faz nada, teremos 10 nazistas, beleza? Mais ou menos o que você quis dizer. Tá bom. Não, isso. Mas não, o que eu tô querendo dizer é que assim, né? Quando a gente teve o problema Eurico Gaspar Dutra, Gus, né? Tipo, a gente viu, né? O Getúlio Vargas e o Luiz Carlos Prestes no mesmo palanque, sabe, cara? Então, existem momentos em que você precisa unir força com quem você tem as maiores diferenças ideológicas e políticas. E eu acho que a gente está vivendo esse momento. Eu acredito que esse momento é o diretas já da nossa geração, sabe? No diretas já, a gente teve no mesmo palanque, né? Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, a gente teve Maluf, a gente teve Lula, a gente teve Brizola, a gente teve todo mundo ali, né, lutando pela democracia. O que vai vir depois a gente vê, você entendeu? Mas a questão é a defesa da democracia. E aí, o que acontece é que a gente não consegue entender que a democracia é mais importante do que essas diferenças pontuais. Inclusive com o MBL, tá? Eu acredito que o MBL é uma das 3 frentes fascistas do nosso país, a saber, né? É o bolsonarismo, o MBL e o lavajatismo, certo? Só que se nesse momento eles estão se posicionando contrários ao Bolsonaro, a gente tem que aproveitar que eles estão ali, certo? E eu penso isso, e o PT, ele pensa isso também, né? O PT, ele tá começando a articular com
com o MBL para construir o movimento junto, porque o que aconteceu no dia 12 lá foi patético, né? Os caras, eles fizeram uma manifestação anti-Lula e anti-Bolsonaro, mas isso foge do tema, a gente tem que falar do Bolsonaro. O Lula, depois a gente vê, depois eles veem o que eles vão fazer, né? Certo? E eu acho que é assim, a gente precisa construir isso junto. Todo mundo que tiver contra o Bolsonaro tem que se unificar. Aí eu andei conversando com algumas pessoas e aí as pessoas falaram, mas o ato deles foi mó pequeno, né? Tipo, não sei se eles podem fazer realmente uma diferença. Só que é o seguinte, cara, eu assisti Mulan, tá ligado? Né? E na Mulan eu aprendi que um grão pode virar a balança, sabe? Eu acho que é como aquele poema do prego do George Herbert, sabe? Por causa de um prego faltou uma ferradura, por falta de uma ferradura faltou um cavalo, por falta de um cavalo faltou um cavaleiro, e por falta de um cavaleiro a batalha foi perdida e se perdeu o reino. Então eu acho que é assim, a gente tem que colocar essas diferenças de lado nesse momento. A questão é a democracia. Essa é a pauta. Nada mais deve ser discutido. E fora o Bolsonaro. O Weber, ele fala sobre o impeachment pra gente tirar os direitos políticos do Bolsonaro. Na verdade, os direitos políticos do Bolsonaro podem ser cassados por diversos motivos, né? Inclusive, por causa desse ato do dia 7, ele pode ser cassado porque eles fizeram um monte de faixa, um monte de placa de Bolsonaro 2022, né? Isso daí é campanha antecipada, isso é crime eleitoral, né? E está sendo investigado pelo TSE se foi feito isso com financiamento privado indevido ou com financiamento público, né? Isso pode dar cassação dos direitos políticos, pode tornar o Bolsonaro inelegível, né? Eu particularmente eu não acredito que o Bolsonaro vai estar nas eleições de 22, entendeu? Se tiver um Bolsonaro nas eleições de 22, eu acho que vai ser o Eduardo e não o Jair, certo? Mas acima de tudo, eu acho que é importante a gente se mobilizar e lembrar que assim, se a gente não tiver democracia, talvez a gente acabe discutindo se Marx ou Smith é melhor num porão do DOPS. E, cara, eu particularmente prefiro não, tá ligado? Eu tô legal disso aí. Vocês entendem? Esse é o meu ponto em relação a isso. E às vezes é muito difícil conversar sobre isso em qualquer campo, porque o que acontece, né, é que quando, tipo, um fascista, como você falou, né, quando um fascista, peraí, só um minutinho, só concluindo já, quando um nazista senta na mesa e ninguém faz nada, você tem 10 nazistas, certo, Gus? E aí, o que acontece é que quando um nazista ele aparece, um fascista ele aparece, ele contamina todo o debate, porque todo mundo fica extremado por causa do fascista, certo? Bom, é isso aí, gente, é o que eu penso em relação a isso. Eu só ia falar que me faria muito mal cair nos porões da ditadura, porque eu tenho uma severa alergia à tortura. Não me cai bem, me faz mal danado. E vocês, o que vocês acham dessa ideia de uma frente ampla mesmo, não uma frente ampla de esquerda? Podemos. Bom, se me permite aí minha breve opinião aí, eu acredito que é a única alternativa, porque infelizmente o que está em jogo vai além de ideologias partidárias. Uma coisa é a gente ter no governo algo que é contra um sectarismo aí, né, como disse o Gustavo, uma ideologia partidária, filosófica que seja, mas ela está dentro de uma democracia. Agora, a partir do momento que a gente sofre uma ameaça dessa ruptura institucional, uma ameaça que coloca em risco exatamente essa frágil democracia, essa jovem e frágil democracia que nós temos, o momento é de unir forças, né? E se a gente perder, que perca nas urnas de forma lícita, obviamente, mas, acima de tudo, a união de forças contra esse tipo de ameaça ela é fundamental. É que, ao meu ver também, tirando o lance da ingenuidade, que eu também já havia comentado, mas, ao meu ver, eu acredito que ainda existe uma polarização e essas defesas, principalmente pelo lado de MBL, né, que é um grupo fascista, é o cara que são os movimentos aí financiados
pelo capital estadunidense, desde o golpe de 2016, antes até, né, no movimento lá de 20 centavos, que tem toda uma história por trás disso. Mas eu acredito que esses caras aí, eles ainda estão tentando tirar proveito, porque para eles, hoje é muito fácil você ser uma oposição à tamanha barbaridade que o Bolsonaro e sua família estão promovendo. Então é inadmissível uma pessoa, no mínimo sensata, no mínimo com a educação, não no sentido de ser formada em alguma coisa, mas ter um princípio de empatia, de humanidade, ainda defender esse cara. Então esses movimentos que mostram-se contrários ao Bolsonaro, ao meu ver, a gente tem que somar força, obviamente. No entanto, eles estão sendo oportunistas, mas é um momento de tirar essa desavença depois. E aquela história, o peixe vai morrer pela boca, porque eles plantaram, quem tem um pouquinho de história e um pouquinho de memória, né, vai lembrar disso sempre, e a gente tem que bater nessa tecla depois que conseguimos destituir esse cara aí do lugar que ele não deveria estar ocupando. Mas é uma situação um tanto quanto delicada, mas eu acredito que hoje, em termos de ameaça, ela está minimizada, né? A passada de pano da Veja hoje, o alinhamento da elite, né? Tentando, o Temer entrando na jogada é uma coisa muito suspeita, né? Eu, conversando com um amigo essa semana, ele falou, olha, eu acredito que o Temer chegou e falou assim, porque até então o Temer estava no obscurantismo ali, né? Nos bastidores, mas não tinha mais nada com nada. E aí, automaticamente, quando ele entra na jogada, justamente depois do movimento que eles fizeram no 7 de setembro, seria mais ou menos o que dá pra gente desconfiar, né? Ele fala assim, ó, é o seguinte, ou você baixa a bola e a gente vai manipular você vai fazer o que a gente quer, ou a gente vai aceitar o pedido de impeachment e nós temos votos para te derrubar. Então eles, mais uma vez, manipularam Bolsonaro nesse sentido. E claro que Bolsonaro não vai poder admitir isso de vez, ele baixou a orelhinha dele lá, mas a conjuntura da política brasileira é muito mais do que aquilo que a gente está vendo. Claro que a gente não tem os acessos, mas pelo que a gente vê, pelos bastidores que a gente ouve de repórteres principalmente, que tentam trazer essas coisas pornográficas, né, que acontecem por trás aí, é bastante preocupante. Então, a união de forças ela é fundamental, mas a gente não pode esquecer que eles não vão dar ponto sem nó. Eu concordo plenamente. Assim, a gente tem que saber, por exemplo, foi uma coisa que eu repeti muito depois do ato do dia 12, né? Muita gente fala assim, mas olha lá, tinha o boneco do Bolsonaro com Lula, tá erradíssimo. Aliás, eu ouvi também alguns comentaristas passando que as direções do Vem Pra Rua e do MBL tretaram por conta disso. Porque a direção do MBL foi contra, isso tinha sido boicotado, né? Isso tinha sido boicotado, não, tinha sido abortado. O MBL lançou essa aí, só que deixou o Nando Moura subir no caminhão de som, né? Entendeu? É foda, tá ligado? O MBL é um exclusãozinho também, né? Então. Não Porra. Tô aqui pra passar pano pro MBL. Pera lá, só tô falando que eu ouvi. Passa pano pro MBL pra você ver se eu não te derrubo aqui na hora. Eu queria dizer o seguinte. É surpreendente? Alguém se surpreendeu com esse boneco? Não. O que faltou era ter 300 bonecos do Bolsonaro com o Lira, do Bolsonaro com o Moro, do Bolsonaro com cada um desses. E assim, por puro barulho, o nosso ruído, que é maior, abafa o deles, entendeu? Porque tem coisas que a gente vai ter que tomar. Eles não tomaram os movimentos da rua lá atrás? A gente pode tomar de volta agora. Eu acho que essa tem que ser o raciocínio. A aliança é sabendo que eles podem aprontar dessas e a gente tem que estar preparado para responder da maneira que nos dê mais palanque. A gente tem que mostrar que a gente está lutando contra isso há mais tempo e a gente tem que mostrar que esse presidente tem que cair. E aí eu concordo, não precisa necessariamente ser um impeachment. Pode ser um processo pela PGR,
pode ser uma cassação eleitoral pelo TSE. O que vier dessas 3 opções eu tô aceitando. Agora, quarta opção de perdoa Bolsonaro e ele não concorre, isso aí é querer oferecer esmola. Acho que a gente não pode deixar isso se assentar. Bem, com relação à minha opinião, com relação ao que foi dito, eu entendo, né, tudo que foi esclarecido, que o Daniel falou, mas eu acho utópico, porque, primeiro que, na minha opinião, o MBL são fascistas também. A diferença entre o Bolsonaro e o MBL é que o MBL sabe amarrar o sapato, o Bolsonaro não sabe. Essa é a minha única diferença deles, né? Então, eu acredito, eles apoiaram o bolsonarista, certo? Para mim, eles são um braço armado desse fascismo que acontece. Para mim, eles, se o Bolsonaro cair, eu acho que eles vão continuar de forma disfarçada, como sempre foi, né? Vão continuar uberizando as profissões, né? Os colegas que são professores já sabem disso, né? Então, eu não acredito, eu acredito numa frente de esquerda, né? Onde a esquerda volte a ser aquela força que foi, né? De ter colocado lá, e aí eu não vou entrar no mérito se foi ou não foi bom do Lula, né? Mas aquela esquerda que colocou aquele homem de novo no poder, certo? Então eu acredito nessa frente ampla de esquerda. Eu não acredito em aliar com esses fascistas desse MBL, né? Desse Kim Kataguiri, desse Mamãe Falei, né? Eles são uma continuidade do Bolsonaro, só que a única diferença é que eles sabem ler, né? O Bolsonaro não sabe, né? Eles sabem enganar, o Bolsonaro não sabe, né? Então é isso que, se aliar com esse tipo de gente, né? Eu acredito que se eles, você pode até ou não discutir nos porões do doping, né? Mas com certeza aliar com esse grupo que me enoja, você vai discutir desempregado, você vai discutir nas filas de emprego na República, né? Que vão continuar enormes. Então não. Eu acredito, assim, desculpem, né? Eu respeito a opinião dos colegas e até concordo, né? E eu gosto, que aliás, né? Eu tenho até menos lugar de fala, né? Por exemplo, o Daniel, que é né, no qual parabenizo, tem bastante, né? Que tá, com certeza que tá lá lutando, né? Por mim, pelo meu filho, e não falo isso, né, eu falo isso engrandecendo, não falo isso no momento de brincando, porque eu sempre dou apoio para esses caras que estão na rua, né? Mas eu não acredito que uma união com esses fascistas que são também, que colocaram o Bolsonaro lá e que eu acho, assim, aí eu falo achismo meu, que eles não ganharam nada com isso, que eles estão vendo que a corda ia sobrar para eles, por isso que eles estão pulando fora, por isso que eles estão subindo o caminhão, e aí coloca aquele Nando Moura, aquele imbecil notório, com 2 S, como diria o Porta dos Fundos, né, para ficar xingando, porque, pelo amor de Deus, cara, não, a esquerda brasileira é muito maior que isso, eu acho que é inadmissível até, mas eu respeito a opinião, eu entendo a opinião, mas é inadmissível. E outros grupos de centro-direita e direita, por exemplo, se o PSDB quiser ir, se o Novo quiser ir, se o pessoal da Cidadania quiser ir, como o Molon agora foi pro PSB, mas ele durante muito tempo foi do Cidadania e ele teve lá, entendeu? Por exemplo, a gente tem pessoas mais com alinhamento próximo da esquerda, até mesmo dentro do MDB, como Daniel, eu entendi o que você falou. A rua é pública. Entendeu? Todo mundo pode ir, pode quem quiser. Catraca, né? Mas não tem catraca, todo mundo pode ir, é bem-vindo, se quiser ir, pode ir. O que eu tô querendo dizer é que quem tem que liderar isso é a esquerda, não eles. Quem tem que puxar caminhão de som é a esquerda, não eles, é claro. Por que eles puxam caminhão de som? É óbvio que tem uma iniciativa privada por trás desses caras. Tem uma empresa por detrás desses caras. Eles não fazem isso de graça, eu acho. Enquanto a gente está discutindo quem é o protagonista, o fascismo está avançando. E é o que eu não estou dizendo a gente fazer aliança, não é sentar em roda e cantar com baiá, já disse aqui uma vez. É pragmático, é específico, é na rua protestando, é entender, a gente não pode pensar que porque tem um carro do MBL, a gente não pode ocupar a rua. A gente tem que superar em número e não se fechar dentro de casa por causa disso. Não, sim.
Sim, Saca? sim, E aí, concordo. Sim, com certeza. entende? Mas a primazia tem que sair de nós, não deles. É isso que eu acho. A E liderança tem que sair sai, de né? nós, né? E sai, Não né, pode sair Gus? E deles. sai. Não pode dar o palanque para eles, como que acontece, né? Então, exatamente. Tem que Por sair isso que é da assim, se eles gente. querem. É por isso que é assim, se eles querem fazer isso, tipo, a gente tem que construir o ato junto. Entendeu? Só que quando a gente fala de construir o ato junto, é óbvio que a gente tem muito mais gente engajada na construção do ato do que eles. Então as regrinhas do ato são nossas. Entendeu? Sabe? Eu ainda Porque acho. é disso que se trata, mas não porque a gente tá querendo um protagonismo, é porque é o seguinte, né, cara? Esses caras só sabem fazer meme na internet, cara. Quando é pra falar de ir pra rua. Beleza, Dan, mas exatamente por isso que eu acho que se a gente tivesse organizado certinho, bonitinho, em vez de ficar Todo mundo debatendo, tinha transado, né? a gente tinha tomado a rua no dia 12 e o movimento não seria do MBL. Eu acho que a gente não precisa. A gente pode debater isso com a quantidade de pessoas na rua. Se a gente faz uma mobilização direitinho, o PDT escolheu distribuir rosa. A gente podia. O MST estava lá distribuindo comida. Gente, a gente pode ocupar a rua muito melhor. Sim. A gente não precisa esperar a nossa organização escolher o dia, articular com os grupos. A gente podia ter feito isso e ter tomado o dia 12 e a gente perde tempo. É esse o meu ponto, saca? Mas eu respeito, absolutamente a ideia isso, de concordo. todos, vai. Não, é isso mesmo que Hugo. os senhores disseram, na minha opinião. Hugo, É isso mesmo. Hugo, o que você acha disso aí, mano? Bem, vou contextualizar aqui, tá? Eu entendo muito bem esse momento que a gente está passando e ele lembra muito a Alemanha pós-imperialismo, pré-imperialismo, né? Onde os comunistas não se uniram com os sociais-democratas e os sociais-democratas acabaram apoiando a ida da Alemanha na guerra e com isso gerou o que vocês sabem, né? O nacionalismo alemão e posteriormente a ascensão de Hitler e deu no que deu, né? Então, fazendo outra análise também, a gente sabe que o próprio Stalin se uniu com o Churchill, né? Quando foi necessário, né? Quando foi necessário na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma época muito complicada agora, apesar de não acreditar nessa democracia burguesa, né? Ela é melhor do que uma ditadura. Democracia burguesa, porque quem faz a eleição os burgueses são a elite de toda. E que é elite, né? Não é o povão, não é a galera que trabalha, que tá ali metendo a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Mas, partindo por esse raciocínio, eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, acho que o partido de Marina, desculpa, não, esqueci até o nome, o Rede, né? O Rede, lembrei agora. Acho que é até viável a gente fazer uma frente ampla com Rede, né? Com essa galera assim de centro-esquerda, sabe? O PSB. Acho que quando volta para a direita neoliberal, aqui, não existe direita desenvolvimentista no Brasil. Não existe. A direita assumiu o neoliberalismo porque ela foi colonizada. A direita é a burguesia colonizada do imperialismo norte-americano. Não tem para onde correr do capital externo, que salda que adora o mercado, dentre outras coisas. Mas eu acho que nesse momento cabe uma frente ampla, né? Porque a gente vê o franzino Bolsonaro andando por aí desesperado, né? Falando coisas insanas, né? Que não falava um tempo atrás, né? Mas acho que o próprio camarada Gustavo aí, ele se lembra que o Mussolini, quando ele tomou o poder, ele estava fragilizado também, né? Então a gente tem que tomar cuidado e primeiro a gente precisa voltar para a democracia burguesa, né, vamos dizer assim. Porque o momento que a gente está vivendo não é um momento... A nossa democracia está em frangalhos, né? Estamos tentando recolher os cacos o tempo inteiro, né? Então eu acho que isso aí, eu acho que não podemos deixar de ir para a rua, como o Evan falou. Inclusive, se o Lula vier a ganhar, não devemos deixar as ruas, porque devemos lutar contra esse retrocesso todo que aconteceu e que vem acontecendo e que vai acontecer durante esse governo. Então, a gente não pode
assim, se acomodar com a vitória, uma possível vitória de Lula. Ah, ganhou Lula, tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. Não vamos conseguir a maioria de esquerda no Senado nem no Congresso. Isso é a realidade. Então, o que resta? Resta a mobilização. Resta irmos para as ruas, mesmo que o PT esteja lá abafando. Desculpa, gente, se tem algum petista aqui. Eu acho que não vai acontecer. Acho que a gente vai se unir, né? Inclusive até depois da eleição aí de 2022, uma possível vitória do Lula. Mas a gente não pode deixar a rua. Não devemos deixar a rua por hipótese nenhuma. Já que a gente está mobilizado, temos que aproveitar a mobilização e o engajamento do povo, né? O engajamento da esquerda, da população. Não é Bolsonaro, é o sistema que tem que cair. É isso aí.